Olá pessoal, estamos aqui hoje, doutora Leila e eu, para falarmos um pouquinho quando que um casal deve procurar a reprodução assistida. Doutora Leila, quando que um casal deve procurar um especialista em reprodução assistida para começar um tratamento? Bom, nos livros está escrito que a gente tem que esperar um ano, né? Um ano de tentativas desprotegidas com pelo menos 6 relações sexuais mensais. Eu falo que isso está lá no livro, né? A gente adapta isso um pouquinho à nossa realidade. Então, aquele casal que está tentando, né, há pelo menos um ano, dependendo da idade desse casal, deve procurar o especialista em reprodução assistida para poder fazer uma investigação se temos algum fator que esteja dificultando essa gravidez. Doutora Leila, então existe alguma situação, ou pode existir alguma situação do desejo do paciente ou uma situação clínica em que esse casal ou essa pessoa pode antecipar a consulta com o especialista? Sim, nós temos algumas situações, né? Falando primeiramente do desejo da paciente, eu acho que isso é muito importante, porque isso deve ser respeitado e não é uma regra, a gente não tem que esperar um ano certinho para poder procurar o especialista. Houve um desejo, houve uma manifestação, eu costumo dizer o seguinte, as pessoas que se conhecem, que conhecem o próprio corpo, sabem que tem alguma coisa errada, então a gente pode sim procurar o especialista nessas situações. Uma outra situação muito importante é na indicação de preservação da fertilidade. Esta é uma situação em que a gente tem que antever a consulta com o especialista, porque a preservação é uma prioridade na vida dessas pacientes que têm diagnóstico de câncer. E a gente tem algumas outras condições que devem ser observadas. Quando temos condições clínicas previamente conhecidas por alterações hormonais ovarianas ou alterações hormonais centrais de hipotálamo, hipófise, também podemos antecipar essa consulta. É importante também a gente falar da questão da idade, né? Até 35 anos a gente pode esperar esse um ano para consultar o especialista. De 35 anos para frente, a gente espera até 6 meses de tentativa para poder consultar o especialista. E acima de 40 anos, eu digo que a gente não espera, né? As mulheres que decidem engravidar com 40 anos, elas já devem passar por uma avaliação com o especialista em reprodução assistida para poder fazer uma avaliação da reserva ovariana e a gente poder já orientar esse casal. Doutora Leila, a reprodução assistida, ela pode ser indicada para quem? Eu costumo dizer que a reprodução assistida ela é indicada para todo mundo, para qualquer pessoa que necessite ou que deseje recorrer à reprodução assistida. Então a gente fala muito de casais, né? Os casais que estão tentando engravidar, os casais que já têm um tempo de tentativa e vêm recorrer à reprodução assistida para formar uma família, para ter um filho. Isso é muito evidente, é o que a gente fala o tempo todo. Mas a gente tem que pensar em algumas outras condições que nem sempre a gente fala. Por exemplo, os casais homoafetivos. Os casais homoafetivos, eles só pela condição homoafetiva, eles já são considerados inférteis, né? Eles não precisam, os parceiros, ter alguma condição de infertilidade, mas eles são considerados inférteis por ser homoafetivos. Então, quando eles têm o desejo de formar uma família, recorrem à reprodução assistida e nós é que vamos auxiliá-los a formar a família. As produções independentes, as mulheres que querem engravidar e não têm parceiros, também têm que procurar a reprodução assistida, está extremamente indicado para elas esse tratamento. E também os homens que desejam ter filhos e não têm parceiras, também está indicada a reprodução assistida para eles. Então, como eu disse, a reprodução assistida ela serve a todo mundo, independente de termos realmente um fator de fertilidade ou não. E é extremamente importante a gente, né, ressaltar aqui que a avaliação é sempre feminina e masculina, né, Jean? Sim, essa questão ela é muito relevante e é importante a gente deixar bem claro que a dificuldade eventualmente de engravidar não é uma situação apenas feminina, né? A gente sabe que apenas 1/3 das dificuldades em engravidar serão de causa feminina. Agora, o outro terço é de responsabilidade ou dificuldade da parte masculina. E o terço restante pode ser de dificuldade de ambos. Por isso que essa avaliação conjunta, tanto da parte feminina quanto da parte masculina, ela é extremamente bem indicada. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se teve alguma dúvida, deixe nos comentários. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Até o próximo!